Olá, pessoal. Eu sou o professor Adair, sou professor de filosofia e na aula de hoje nós propomos discutir um pouquinho sobre o conceito de política. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre o pensamento de Platão e suas preocupações antropológicas sobre o homem e como que esse homem ele se organiza na vida social. E, portanto, na República, a gente vai perceber que o Platão ele propõe uma forma de organizar a vida em sociedade. E, portanto, aí nós vamos ter uma das primeiras preocupações um tanto mais sistemáticas sobre a vida social e criando aí o conceito também de política, né? O, o conceito de política, ele vai, de certa forma, sofrer uma verdadeira chuva de conceitos e preconceitos das pessoas sobre o que vem a ser política, né? E sobre como se organiza. Você vai encontrar aqueles que adoram discutir sobre política, você vai encontrar aqueles que gostam, mas não discutem, e você vai encontrar aqueles que odeiam política. E uma das grandes preocupações que a gente tem é por que as pessoas, movidas por tantos preconceitos, abominam tanto a discussão sobre política, tá? Por isso, nós destacamos alguns preconceitos que verdadeiramente influem na compreensão do indivíduo e afastando esse indivíduo dessas discussões ou até mesmo do interesse sobre política, né? E entre esses elementos, a gente vai perceber na nossa realidade a busca do indivíduo, de determinados indivíduos, principalmente, por desvirtuar tudo aquilo que é bem social, né? A gente vai ver na esfera pública a ideia de desvio de dinheiro, você vai ver em casos individuais pessoas que omitem notas fiscais, pessoas que não declaram corretamente o seu imposto de renda, né? E assim por diante a gente vai vendo um certo descaso com aquilo que é público, né? Com aquilo que é de todo mundo. E a política ela vai preocupar um pouco com isso, né? Com aquilo que é de todos, né? Um outro preconceito que a gente vai encontrar nesse sentido é acerca daqueles que se dizem ou são eleitos para governar a cidade ou para legislar na cidade, né? Em geral, em períodos de eleições, eles propõem muito, eles fazem muitas promessas e nada cumprem, né? Então, isso, de certa forma, vai causar aí um impasse também no interesse das pessoas por aquilo que é o bem público, porque nem aqueles que se dedicam a cuidar do bem público cuidam porque eu vou cuidar, né? Então, alguns indivíduos vão fomentar com muita eficiência essa negação do sujeito sobre o que vem a ser político, né? E muitas vezes até deixando de se preocupar com aquilo que é bem público, né? Um terceiro preconceito que a gente vai encontrar quando se fala de política se diz em relação da impunidade, né? Aqueles que governam ou aqueles que estão à frente de determinadas instituições, eles fazem o que fazem e, por outro lado, a sociedade em si, ela não percebe que há uma punição. Ou seja, nas relações sociais, o indivíduo ele não cumpre com os seus deveres sociais, ele não se ocupa do bem da sociedade, ele transgride os direitos de outros cidadãos com a sua liberdade excessiva e as punições, quando não são muito leves, elas não existem. E, portanto, o indivíduo ele acaba
achando que na vida social se pode tudo, porque não há uma punição coerente para tamanha gravidade de infrações, né? Então, é nesse sentido que a impunidade ela vai ser também um elemento que vai afastar as pessoas das discussões da política e da boa relação social. Bem, falando verdadeiramente agora do conceito de política, o termo ele tem uma origem grega do politeia, que é uma palavra que deriva da palavra polis, né, que quer dizer cidade, cidade e estado, né? E, então a política ela vai ser um elemento que vai se fundamentar crucialmente na vida social, né? Na vida social numa concepção maior, né? Numa concepção de cidade, né? Então a política ela é filha da cidade, né? Só vai se haver uma necessidade de organização da vida social quando diferentes pessoas se juntam no mesmo espaço, né? E quando essas diferentes pessoas incluem também estrangeiros, aí essa preocupação ela torna-se ainda maior. Veja bem, o termo político, política, né, ou político, ele vai significar um campo da atividade humana que se refere a 4 dimensões. Ou seja, ela se refere a uma dimensão que é administrativa, da administração pública, tá? Se refere a uma dimensão de um território, certo? De uma cidade, ou seja, de uma vida coletiva em um campo maior e também do cidadão como indivíduo. Então, ela vai ter essa dimensão. E como organização da cidade, né, ela vai buscar aí organizar formas de manter o bem comum dentro dessa sociedade ou dessa cidade, apontando para a vida boa do indivíduo, né? Então, esse é o fim da política: desenvolver condições para que o indivíduo viva bem, né? Para que não falte nada para o indivíduo, para que o indivíduo possa verdadeiramente ser cidadãos, tendo aí os seus direitos, né, e exercendo os seus deveres, né? Então, esse é um dos primeiros pressupostos que a gente vai encontrar aí. A política ela é uma ação individual e coletiva, né? Ou seja, ela parte do próprio indivíduo, mas ela ganha uma consonância coletiva, né? Quando o indivíduo ele vota em determinado representante, é uma ação individual, mas o resultado desse voto ele vai gerar uma ação que é coletiva, podendo ser boa para todos ou não tão boa para todos, né? Então, é nesse sentido que toda ação individual no social, ela também reflete a coletividade, né? Mais tarde a gente vai estudar outros pensadores que vão falar disso, né? Principalmente Emile Durkheim e Weber, que vão tratar um pouquinho sobre essa dimensão de ação individual e coletiva, e a gente vai compreender um pouquinho o quanto é importante essa atitude individual naquilo que diz respeito ao coletivo. Veja bem, toda política ela busca uma dimensão de visão de mundo, né? Aquele que administra um espaço, né, que administra uma cidade, um estado, um país, ele precisa ter uma visão de mundo ampla, né? Ele não pode pensar apenas no bem do cidadão ou no bem da economia, né? Ele tem que pensar em tudo, né? Então, por isso que essa visão de mundo ela precisa ser ampla, né? A gente precisa pensar que toda a riqueza produzida por um determinado espaço, ela precisa gerar bens às pessoas, né? As pessoas que habitam esse espaço.
E aí, trazendo para o campo da filosofia política, que é o nosso ponto principal, né? O que, que a filosofia ela vai discutir acerca da política, né? Ela vai discutir relações de poder, ela vai discutir as concepções de Estado e de nação, os regimes governamentais e quais as influências desses regimes na vida do cidadão em si, as formas de poder que são estabelecidas governamentalmente e como que essas formas de poder refletem também na vida pessoal de cada cidadão e a participação do cidadão nas decisões sociais. Isso tendo como pressuposto, fim último, né, a liberdade do indivíduo como cidadão, como parte de um todo. Né? Resumindo, então, quando a gente fala de política, nós estamos apresentando a forma como os seres humanos eles regulam e ordenam seus interesses divergentes. Né? É importante a gente pensar nisso, né? Que esses interesses eles são divergentes. Por isso a política ela traz sempre uma dimensão dialética, né? E esses interesses divergentes eles vão dialogar com os direitos e com os deveres de cada cidadão. Né? A gente espera que com essa breve apreciação do conceito, os nobres senhores possam ter uma compreensão mais clara do que vem a ser política, né? E não pensando que a política ela está só nas esferas governamentais, mas elas está em cada ato do indivíduo, né? Ok? Meus agradecimentos e a paciência de vocês.